Olá, querido aluno, olá, querida aluna, olá, querido concurseiro, querida concurseira, você que se prepara para o exame da ordem, você que estuda para concurso público, não importa. Você que está estudando direito, estudando legislação previdenciária, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Concurseiro normalmente estuda de madrugada, estudante de direito. Sejam muito bem-vindos. Eu quero começar aqui com vocês uma maratona de vídeos abordando a legislação previdenciária voltada para o exame da ordem e principalmente para concursos públicos. Nós estamos no ano de 2022, no primeiro semestre de 2022, e possivelmente nesse ano nós teremos o concurso do INSS. Provavelmente o edital ele será publicado no segundo semestre desse ano. Essa gravação nós estamos gravando hoje, num sábado, dia 28 de maio de 2022, e então é hora, já passou da hora, né? Mas ainda é hora, ainda há tempo de você se preparar, estudar para o teu sonhado concurso, a sua prova da UAB, não importa. Então eu te convido a acompanhar. Semanalmente nós teremos vídeos aqui, aulas diárias, quase que diárias aqui, abordando a legislação previdenciária, direito previdenciário e tudo aquilo que você quiser saber, quiser aprender, tanto para o concurso, seja para a prova, seja para a vida como profissional do direito, não importa. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos começar. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante que é a evolução histórica da legislação previdenciária, notadamente o próprio conceito, a própria evolução da Seguridade Social, tá bom? Então, vem comigo. Quando a gente fala em seguridade, normalmente a gente se lembra da atuação do Estado, né? Só que se a gente for remontar aos primórdios, ao passado, bem lá atrás, nós não tínhamos a figura do Estado. Então não havia estrutura de Estado, de banco, estrutura de empresas, e portanto nem se falava, sequer se podia imaginar ou pensar num indivíduo sendo protegido nos seus riscos sociais, como nós chamamos hoje, como por exemplo, em relação à sua idade, a uma doença, a um acidente de trabalho, dentre outras possibilidades. O primeiro meio, então, que esse indivíduo tem de socorro, vamos dizer assim, será a própria família. Porém, a gente vai perceber o seguinte, com o passar do tempo, essa família vai crescendo, os clãs vão crescendo, as primeiras comunidades vão se transformando em sociedades e elas vão ficando cada vez mais complexas. Essa família primordial, não sendo mais aquele núcleo em que as pessoas nasciam, viviam e morriam dentro da mesma casa, ela vai se configurando de uma forma diferenciada agora. A família não será mais aquele meio em que nós, primeiramente como crianças, somos cuidados pelos nossos pais e depois, com o passar do tempo, já na idade avançada, a situação se inverte e somos nós quem cuidamos deles. Esse modelo já não é mais possível nessa época, no passado. E essa família cede espaço, então, para um outro grupo que agora é a igreja. A igreja passa a ser o sustentáculo das dificuldades das pessoas. A igreja, ela ganha esse papel, o papel de ser esse grande guardião, o grande guardiã dos direitos sociais como nós conhecemos hoje. Porém, com o passar do tempo, as pessoas, à medida que a sociedade vai crescendo, como, por exemplo, com o advento da própria Revolução Industrial, chegando já um pouco mais próximo aqui do século XX, século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, e que depois vai trazer os problemas do século XX, nós vamos perceber que a igreja também já não dá mais conta desses problemas. Aí, a igreja também cede espaço para um outro instituto, que é o Estado, que hoje é o grande guardião dos riscos sociais, o que a gente chama aí de o grande protetor social. Bem, para a gente falar de seguridade social, nós temos que falar dessa evolução, e eu trouxe aqui para vocês um mapa mental, e esse mapa mental, ele traz um resumo da evolução da seguridade social, a evolução da seguridade social no mundo, notadamente na Europa. Então, no primeiro momento, nós podemos falar do primeiro contrato de seguro marítimo. Entre os primeiros acordos jurídicos implementados pelo Estado, encontra-se o seguro marítimo do ano de 1344.
implementado em Portugal, cujo objetivo era a oferta de um amparo financeiro em casos de incêndios durante as grandes navegações, por exemplo. Posteriormente, na Inglaterra, no século XVI, começam as primeiras iniciativas de proteção social, garantindo uma renda mínima para os mendigos e pobres que se encontravam em condições de extrema vulnerabilidade. Essas iniciativas elas se aprimoraram após a Reforma Protestante com as mudanças na atuação da própria Igreja, pois as obras de misericórdia elas eram praticadas continuamente pelos católicos e, com a Reforma, a população necessitada deixou de ser assistida, em parte, carecendo aí de um aparato legal. Então, as paróquias, a partir de 1601, quando é criada a Lei dos Pobres, que vão dar um apoio a essas famílias. Então, a Lei dos Pobres de 1601, a Poor Relief Act, ela surgiu na Inglaterra e, na verdade, era o Estado transferindo obrigações para a Igreja. O Estado estava dizendo o seguinte: olha, Igreja, você vai ser responsável pela assistência social. Você vai ser responsável por cuidar das pessoas que passam fome. É você que vai ser responsável por dar formação profissional, inclusive, para as pessoas. Você vai ser responsável por cuidar delas se elas estiverem desempregadas, se elas estiverem sem emprego. E o Estado, de certa forma, dava um certo apoio para que a Igreja exercesse essa função. Então, no primeiro momento, a Lei dos Pobres, como ficou notadamente conhecida, ela atendia crianças pobres, desempregados, idosos e inválidos. Essa Poor Relief Law, a Lei dos Pobres, ela surgiu já durante o reinado da Rainha Elizabeth I. Ela foi aprovada em 1601, é importante que você guarde esta data, 1601, já caiu em provas anteriores, e foi um marco da proteção social no mundo, como política assistencial, com a presença do Estado intervindo na sociedade em favor dos necessitados. A Poor Law foi marcada por diferentes etapas e percebe-se que esta lei vai acabar atingindo um largo universo de pessoas. A gente sabe que no mundo o fenômeno securitário ele evolui, sempre com o objetivo de alargar o universo de pessoas protegidas, e implicando aí na universalização cada vez mais abrangente da seguridade, que é o que passa a ocorrer lentamente. E a universalização é um princípio da seguridade nacional, da seguridade social, perdão. A Lei dos Pobres, ela foi aprovada, como eu já falei, pela Rainha Elizabeth I, agregando as propostas anteriores que já existiam na Inglaterra, formando uma lei maciça com suas obrigações dentro da realidade paroquial, conduzida pelos juízes de paz e supervisores dos pobres. Com bases nas ações anteriores, então, se estruturaram dois tipos de auxílio. O primeiro, a assistência ar livre, que oferecia o apoio aos pobres em suas próprias casas, com a oferta de uma renda mínima para a alimentação e também doação de roupas. A outra, a assistência ao alívio interior, que se referia aos pobres que não tinham casas e precisavam ser levados para uma das casas de assistência, como orfanatos para as crianças, as casas-trabalho, os albergues, os hospitais, etc. Desde as primeiras iniciativas, então, que antecederam a Lei dos Pobres, até a sua aprovação e o surgimento de leis paralelas, a gente percebe que se configurou aí um sistema assistencialista, marcado pela contribuição compulsória. Essa forma de contribuição ela consistia na arrecadação das contribuições nas paróquias para criar um fundo financeiro para assim ofertar o auxílio aos pobres. Ou seja, havia uma cobrança de uma taxa obrigatória. Quem pagava essa taxa obrigatória eram os fiéis. Os fiéis que, obviamente, não era um ato voluntário, era um ato obrigatório, ele se comprometia com a igreja para que ele contribuísse, então, a favor dos desvalidos. Por isso que ela ganha força, porque havia muita gente interessada na prática dessa caridade. Ok? Então, resumindo, foi a primeira lei de assistência social e isso era realizado nas paróquias. Apesar de nós não termos aqui no nosso mapa
nós não podemos deixar de citar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Por que ele é tão importante, né? Por que é tão importante esse marco civilizatório? Porque a declaração veio justamente dizer que todos os homens nascem livres e iguais. É um prenúncio da futura Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. E esses homens livres, eles têm direito a uma vida digna. Então, é um documento que também vai reforçar na França a necessidade de proteção aos pobres, aos desvalidos, que era justamente uma realidade na França revolucionária e pós-revolucionária também. Então não esqueça de guardar aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que foi escrita pela Assembleia Nacional Constituinte Francesa em 14 de julho, após a Revolução de 14 de julho de 1789. Ok? E, lembrando, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, ele englobou a Seguridade Social como direito inerente ao homem, evidenciando com isto que o sistema de proteção social deve ser universal. O Estado deve proteger o indivíduo. Tanto é verdade que, mais tarde, em 1948, isso foi finalmente ratificado pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, a partir do princípio da solidariedade. Retomando um pouquinho o que a gente falou sobre a Lei dos Pobres, é importante também observar que já no século XIX ela continua em vigor. E aí nós não temos apenas a comunidade paroquial auxiliando, né, na formação dessa contribuição para os desvalidos. Já havia as fábricas por causa da Revolução Industrial, já havia os sindicatos, os primeiros sindicatos, e eles alegavam ser esta lei uma iniciativa por parte do Estado para manter um controle sobre a população, para conter as revoltas sociais. Independente aí da pertinência ou não dessas críticas, a gente percebe, através das evidências bibliográficas, que foi realmente aconteceu amparo aos grupos marginalizados, como, por exemplo, com a aplicação de ações voltadas para a inserção desses grupos nos ofícios capacitadores para o trabalho. Então ela funcionou por algum tempo realmente. Com o avanço da Revolução Industrial no século XIX, o fenômeno da migração de camponeses para a cidade ele se acentua. E aí parte dos desassistidos passaram a ser mão de obra barata para as indústrias que demandavam cada vez mais trabalhadores. Ou seja, o problema começou a aumentar na Inglaterra, a ponto de que nem mesmo a Lei dos Pobres estava dando conta de tanta demanda social. Prosseguindo, agora a gente pode comentar a Lei Bismarck, né? Ou a Lei de Otto von Bismarck, o alemão. Bom, diante das novas demandas de proteção, também na Alemanha, Otto von Bismarck propôs as primeiras medidas que viriam a se tornar a base da Seguridade Social no mundo. O território alemão ele travou guerras lideradas por Bismarck, conquistando a unificação do território, que era a antiga Prússia, agora é a Alemanha, e avançando na sua organização social. Estes fatos eles contribuíram para o desenvolvimento da Alemanha. O trabalho intenso nas indústrias levou Bismarck, no ano de 1883, a propor leis voltadas para oferecer um amparo ao povo e, de certa forma, contribuir para a continuidade da oferta de mão de obra ao amenizar os conflitos sociais que já apontavam diante da realidade de trabalho pesado. Então, ela surge em 1883, a Lei Bismarck, o modelo Bismarck, como se diz. Nesse contexto, foram criadas novas doutrinas com a participação do Estado voltadas para a proteção dos trabalhadores. Anteriormente, este cuidado ele era propiciado pelas ações desenvolvidas pelas paróquias e associações de caridade, muito parecido com o que acontecia lá na Inglaterra. Com as propostas de Bismarck, surgiram as leis do sistema protetivo, compulsório e contributivo. Então, era compulsório e com fins de contribuição, direcionadas aos operários das indústrias. Então, ele era uma tríplice contribuição obrigatória, certo?
E por que tríplice contribuição, ou tríplice custeio, como se chamava? Havia a participação do Estado, dos empregados e do empregador. As leis aprovadas por Bismarck foram a Lei do Seguro-Doença, em 1883, a Lei do Seguro contra Acidente de Trabalho, em 1884, e o Seguro contra Velhice e Invalidez. Ok? Então, a Lei do Acidente de Trabalho, a Lei do Seguro-Invalidez e a Lei do Seguro-Velhice. O objetivo desses seguros era proteger os trabalhadores perante os infortúnios, né, da rotina laboral, em caso de acidentes ou do advento de alguma enfermidade que impossibilitasse o exercício do trabalho. O que a gente percebe na Alemanha é uma preocupação do Estado em blindar o povo das crises econômicas. Então, aí arrefecendo o ambiente propício às revoltas sociais. Então, uma forma de evitar revoltas sociais. Um povo satisfeito é um povo feliz, pelo menos acredita-se, né? No entanto, as tensões elas eram estruturais e presentes em vários países da Europa no fim do século XIX e início do século XX. Então, muitos países tinham uma carga horária de trabalho de mais de 16 horas, ambiente de trabalho insalubre, como nas minas, baixos salários, que não davam para manter a família, fome, grupos de idosos, deficientes, dentre outros, todos abandonados, todos desvalidos. E, justamente por isso, é que surge a encíclica Rerum Novarum, no final do século XIX. Foi nesse contexto, então, que a encíclica do Papa Leão XIII, a encíclica Rerum Novarum, de 15 de maio de 1891, vamos anotar aqui, 15, opa, essa letra também não, né, gente? 15 de maio de 1891, quando, então, a Igreja se posicionou contra os acordos de trabalhos das indústrias, a injustiça na distribuição das tarefas e no recebimento do salário. Então, houve uma manifestação por parte do Papa, do próprio Papa, com relação às injustiças sociais. Isso de uma forma geral. Assim, surge a doutrina social da Igreja, com base na tese do bem comum, que vai ser buscado lá em São Tomás de Aquino, na versão, ou pelo menos aí nos ensinamentos do direito natural e da dignidade do trabalho e do trabalhador, que se contrapõe às formas de injustiça social. O posicionamento da Igreja, então, ele deixou a população e as iniciativas de apoio aos trabalhadores mais ligados em termos de busca pelo direito de cada trabalhador. Os trabalhadores começam a tomar consciência da necessidade de proteção de seus direitos. Contudo, outro resultado foi a expansão das ideias de Bismarck para outros países, que passaram a elaborar seguros sociais nos moldes do modelo bismarckiano. Inclusive foi o caso do Brasil, que a gente vai ver numa aula posterior, aliás, na próxima aula. A Itália, por exemplo, em 1883, adotou o sistema de Bismarck. A França, em 1898, com iniciativas de proteção a acidentes de trabalho, também foi um outro exemplo. Então, em suma, a encíclica papal, ela fala que patrões e empregados devem buscar uma forma de proteção daqueles que são os mais desvalidos. Há uma crítica com relação à condição dos operários. Uma situação, critica-se a situação dos trabalhadores em países industrializados que não recebem apoio do Estado. Há uma crítica também em relação à acumulação das riquezas nas mãos de uns poucos e a pobreza na imensa maioria. E por isso, agora, nós temos a famosa doutrina social da Igreja. Ok? Seguindo aqui em nosso slide, agora a gente vai abordar um outro ato, também em inglês, chamado de Workmen's Compensation Act, né? O ato de compensação dos trabalhadores homens, ou dos homens trabalhadores, né? De 1897, que dizia respeito ao que? Acidentes de trabalho. Foram normas que passaram a responsabilizar o empregador pelos acidentes de trabalho. Criou-se, então, o seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, sendo aí o empregador responsável pelo sinistro, independentemente de culpa, consolidando o princípio da responsabilidade objetiva da empresa. Grife isto aqui, tá? O Workmen's Compensation Act, ele traz a responsabilidade objetiva da empresa. Em 1907,
foi instituído o Sistema de Assistência à Velhice e Acidentes de Trabalho. Em 1908, criou-se o Old Age Pensions Act, com o objetivo de conceder pensões aos maiores de 70 anos, independentemente de contribuição. Este momento histórico foi denominado pelos juristas como constitucionalismo social, porque foi um boom de várias normas de direitos trabalhistas de seguridade social e previdência social na Europa. Em Roma, por exemplo, no ano de 1908, aconteceu o 8º Congresso Internacional de Seguro Social para tratar da necessidade do seguro social. Em 1911, através do National Insurance Act, estabeleceu-se um sistema compulsório de contribuições sociais que ficavam a cargo do empregador, empregados e do Estado. No mesmo ano, na Alemanha, em 1911, aprovou-se o seguro para os empregados alocados fora das indústrias. Mas nós temos aqui um marco fantástico ocorrido no início do século XX, que foi a Revolução Mexicana, que fez surgir a Constituição Mexicana de 1917. Então, no México, no ano de 1917, aconteceu o marco inicial desse período constitucionalista dos direitos sociais com a Constituição Mexicana, que veio acrescentar em um dos seus artigos a Seguridade Social e o direito assegurado para a população. Foi a primeira Constituição do planeta a prever direitos constitucionais relativos à Seguridade Social. O fundamento ideológico dessa Constituição reside na doutrina anarco-sindicalista, que se difundiu no final do século XIX, em especial na Rússia, Espanha e Itália. Foi a influência do pensamento de Mikhail Bakunin que influenciou o mexicano Ricardo Flores Magón, líder do grupo Regeneración, que reunia jovens intelectuais contrários à ditadura de Porfírio Dias, no México. Então, foi a anarquia sindicalista, o anarco-sindicalismo, quem deu origem à revolução que depois levou à promulgação da Constituição. O grupo lançou clandestinamente em 1906 um manifesto de ampla repercussão, no qual se apresentaram as propostas que viriam a ser as linhas mestras do texto constitucional de 1917. Por exemplo, proibição de reeleição do presidente da República. Porfírio Dias, o presidente da época, havia governado mediante reeleições sucessivas de 1876 até 1911. Também garantias para as liberdades individuais e políticas, quebra do poderio da Igreja Católica, a expansão do sistema de educação pública, reforma agrária e proteção do trabalho assalariado. Então, a gente pode dizer aqui, destacar, que essa Constituição trouxe os primeiros direitos trabalhistas, que são direitos fundamentais. De forma inédita, a Constituição Mexicana de 1917 atribuiu aos direitos trabalhistas e previdenciários, previstos lá em seus artigos 5º e 123, o status de direitos fundamentais. Vamos citar alguns desses direitos. Por exemplo, limitação da jornada de trabalho, desemprego, garantia ao desemprego, proteção da maternidade, idade mínima para se trabalhar nas indústrias, porque inclusive crianças trabalhavam. Embora não tenha disciplinado de forma específica a assistência social, essa Constituição ela é extremamente detalhada e prevê mecanismos de assistência ao trabalhador que não estão adstritos à disciplina do contrato de trabalho e aos direitos de cunho previdenciário. O artigo 123-A, por exemplo, determina a gratuidade do serviço de colocação de trabalhadores e determina que, em igualdade de condições, se dê prioridade àqueles que representem a única fonte de rendimentos da família. Então, aquele que fosse o chefe da família, ele tinha prioridade no momento da seleção para trabalhar. Além disso, surgem outras duas grandes inovações: a exigência de que o Estado mexicano se paute pelo respeito aos direitos humanos em suas relações internacionais e a previsão de que a propriedade privada deveria atender ao interesse público. Entretanto, gente, a Alemanha ela não ficou de fora desse contexto protetivo, pois em 1919, a Constituição de Weimar, está aqui, 1919, ela garantiu a proteção por parte do Estado
com ações de apoio, principalmente para aqueles que precisavam de assistência em situações que não conseguiam manter o seu sustento e o familiar. Lembrando que em 1919 já havia terminado a Primeira Guerra Mundial e a Alemanha ela estava destroçada pela guerra. A partir da Constituição Mexicana e a partir da Constituição de Weimar, outros países passaram a elaborar as suas próprias constituições com marcos assistencialistas. E aqui a gente pode citar algumas. A Espanha, em 1931, o Chile, em 1925, Honduras e Venezuela, em 1936, El Salvador, em 1939, Peru e Uruguai, em 1934, Bolívia, em 1938, Nicarágua, em 1939 e Cuba, em 1940. Essas constituições mostram que o mundo estava passando pela Primeira e a Segunda Guerra, Grande Guerra, e estavam tentando trazer soluções para as consequências da guerra. As duas guerras levaram as organizações internacionais a agirem com urgência no sentido de amparo social à população, principalmente no que se referia à assistência das vítimas da guerra. Ainda em 1919, nós temos, por questão aí por parte do Tratado de Versalhes, celebrado em 1919, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes ele criou a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E qual é o objetivo da OIT? Promover justamente a justiça social. Na verdade, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, passou a dialogar com os países para a estruturação dos seus planos de seguro e previdência social, conforme começava a se estruturar na Alemanha e demais países pioneiros nessa implementação. Em 1929, a gente pode lembrar que houve o crash, a queda da Bolsa de Nova York. E os Estados Unidos, então, passaram aí por um momento de forte crise econômica e a população também passou a carecer de um seguro social para não ficar na miséria, já que muita gente perdeu o seu emprego. Muita gente perdeu tudo, inclusive. Assim, o governo começou a estruturar o seguro social para amenizar as consequências da crise. Nesse meio tempo, os presidentes dos Estados Unidos e o primeiro-ministro britânico da época lançaram a Carta do Atlântico durante a Segunda Guerra Mundial, com 8 pontos referentes à proteção dos povos e dos territórios. No tópico 6 e 7 dessa carta, a ênfase foi na busca da segurança social, ressaltando-se a garantia dos direitos para livrar as pessoas dos temores relativos às privações. Essas ações se constituíram numa pista para a garantia dos direitos, em especial da previdência social, como uma forma de se livrar do temor da miséria. Então já havia aí o germe de uma previdência social estadunidense e também britânica, que depois, obviamente, vai se espalhar pelo mundo. É importante também frisar o aparecimento de um economista chamado Lord Beveridge. Então, nesse ambiente de guerra que a gente citou, tensões sociais e crises econômicas, né, surge aí um outro modelo de seguridade social que se tornou tão importante quanto o modelo elaborado por Bismarck. Um economista conhecido como Lord Beveridge, em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, foi responsável por estruturar um conjunto de leis assistencialistas de caráter universal e de cunho redistributivo, ou seja, sem a exigência de contribuição, não só para quem trabalhava, mas também para quem necessitasse de proteção desde a infância até a morte. Vejam só, desde o nascimento até a morte. É o que foi chamado aí de proteção do berço ao túmulo, né? Assistência social do berço ao túmulo. Essas pessoas elas eram amparadas, então, dentro de programas sociais de assistência social. O modelo beveridgiano só foi colocado em prática no pós-Segunda Guerra devido às instabilidades sociais, sendo então implementado o modelo de caráter redistributivo na Inglaterra e em outros países com o objetivo de contribuir para melhorar a sociedade que se encontrava em estado de emergência em termos sociais, econômicos e políticos, justamente por causa da Segunda Guerra Mundial. O plano Beveridge, basicamente, sugeria que o cidadão deveria ser protegido do berço ao túmulo, from the cradle to the grave,
foi uma importante referência na fixação de uma seguridade universal e com ampla base de financiamento, onde toda a sociedade não somente teria direito, como deveria também contribuir. Então, este modelo sedimentou um amplo estudo sobre o tema e provocou o estabelecimento de diretrizes e princípios que foram referenciais para todo o resto do mundo. Posteriormente, foi assinada em 26 de junho de 1945 a Carta das Nações Unidas, que consagrou como objetivo da organização obter cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Vamos ver o que diz o artigo 55 da Carta das Nações Unidas. Então está aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Carta da ONU. A Carta da ONU, que vai dar origem posteriormente à Declaração, no seu artigo 55. Vamos melhorar isso aqui, né, gente? A Carta da ONU, no artigo 55. E o que diz o artigo 55? Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão. Letra A, ou a linha A. Níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social. A linha B. A solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos. A cooperação internacional de caráter cultural e educacional. E, letra C, ou a linha C, o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Nesse contexto é que surge, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948. Porém, este documento foi idealizado como uma recomendação da Assembleia Geral aos membros das Nações Unidas, etapa que deveria anteceder a adoção de um pacto ou tratado internacional sobre o tema, quer dizer, o pacto viria posteriormente à declaração. Embora seja possível argumentar que não se trata de documento com força vinculante, no caso a Declaração Universal dos Direitos Humanos, apesar da falta de adesão dos Estados-partes, pois ela obteve aprovação unânime por 48 estados no primeiro momento, com 8 abstenções, já no ato da criação, ela carrega um significado muito importante que é o de código, uma plataforma comum de ação para o bem da coletividade humana. A declaração, ela trata do direito à segurança social e ao atendimento de suas necessidades básicas em 2 dispositivos. O primeiro está lá no artigo 32 da declaração, que diz o seguinte: toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. O segundo está lá no artigo 25, que ressalta o direito do ser humano à proteção social, em especial à previdência. E diz o parágrafo 1º: toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, o direito à seguridade no caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. O parágrafo 2º diz o seguinte: a maternidade, a infância tem direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social.
Com os direitos assegurados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, os países então começaram a se organizar para estruturar a sua política de seguridade social, inspirando-se tanto no modelo bismarckiano ou no beveridiano, como é o caso do Brasil. No modelo de Beveridge, tanto a população rural como a urbana deveria ser assistida por esse benefício. Já o modelo contributivo diferenciado, ele exigia que a população rural tivesse uma contribuição diferenciada com 15 anos de comprovação do exercício da atividade rural e de acordo com a sua condição social, com base na qual era calculado o valor da contribuição, podendo mesmo haver a isenção do pagamento. Mais restritivo, no entanto, era o modelo contributivo estrito, que propunha a aplicação das mesmas regras para a população rural e urbana. O Brasil, antes de 1988, fazia uma distinção entre trabalhador rural e urbano e também os fins aí de previdência social. Hoje não, a partir de 1988, eles têm os mesmos direitos. Não há essa distinção entre população rural e urbana, para fins de previdência social. Por fim, o modelo assistencial ele se destinava a grupos em situações de vulnerabilidade e com necessidade do recurso e a impossibilidade de contribuir. Então, ele não tinha como contribuir, mas precisava do recurso. Esses incisos tratam do direito à seguridade social e se pautam pelo princípio da solidariedade, tendo por destinatários as classes ou grupos sociais mais fracos ou necessitados. É o modelo brasileiro, regido aí pelo princípio da solidariedade, que a gente vai ver em aula posterior. É possível, então, afirmar que essas disposições, elas se destinam, inclusive, e pode-se dizer, sobretudo, às pessoas desprovidas de meios próprios de subsistência, mas não exclusivamente a elas. Isso porque o estabelecimento de patamares básicos de satisfação de necessidades humanas é pretensão de cunho universalizante e, como tal, não comporta uma segmentação a priori. Em suma, a disposição deve ser interpretada com o sentido mais amplo e igualitário possível. Existem ainda os pactos de direitos econômicos, sociais e culturais da ONU de 1966 e o Pacto de São José da Costa Rica de 1969, além do Protocolo de São Salvador de 1988, mas para a nossa disciplina, no momento, nós deixaremos para estudá-los em aula futura, ok? Bom, gente, hoje nós terminamos essa aula. Ela foi uma abordagem da evolução histórica, da seguridade social, da previdência, da própria previdência social no mundo. A gente percebe que começa tudo de uma forma muito tímida e isso vai, ao longo do tempo, sendo elaborado e reelaborado ao ponto de que hoje nós temos, por exemplo, na Europa, países onde a seguridade social ela conseguiu retirar pessoas da miserabilidade e incluir essas pessoas dentro do mercado de trabalho, do mercado de consumo. Ou seja, dentro do sistema capitalista, pessoas que antes eram marginalizadas, agora elas passam a ser também aí, consumidores. Enfim, esse modelo chegou ao Brasil, nós ainda estamos a meio caminho, e nós vamos estudar na próxima aula a evolução histórica da legislação previdenciária no Brasil. Não se esqueça, história da legislação, da evolução da legislação previdenciária cai em todas as provas de concurso do INSS, cai em várias provas de exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Não deixe de estudar essa temática. Ela é muito importante para o seu concurso, para a sua prova e, por conseguinte, para a sua aprovação. Tá bom? Falou, gente. Obrigado. A gente se vê. Tchau, tchau. E se você chegou até aqui e esse vídeo está sendo legal, está sendo importante para você, é importante para mim também. Por favor, deixa aí o seu joinha, coloca seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim o algoritmo vai entender que esse vídeo é importante, ele é bacana e vai me motivar também a continuar a produção de mais material, mais conteúdo sobre direito constitucional para nós. Valeu!